Glória a Deus, povo santo de Deus, gente linda do céu, bom dia. Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Rodrigo diz que quando o tempo muda, fica friozinho, o ânimo dos irmãos mudam também, né? Ficam mais animados no sol, é verdade? É verdade? Então deixa eu te dar uma boa notícia, o sol da justiça está aqui dentro. Jesus está aqui. Antes de ler o texto da palavra com vocês, eu quero ter uma palavra de gratidão. Como os irmãos sabem, nós viemos de uma outra denominação, servimos ao Senhor por 32 anos nas Assembleias de Deus, e Deus nos trouxe para cá, Deus nos trouxe para esta igreja, nós temos convicção disso, que o Senhor nos direcionou para esse novo tempo, e eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos pastores desta igreja, pela vida do pastor Rodrigo, pastor Fabiano, como nos abraçou aqui nesta igreja, na ocasião, pastor Tiago, e nós fomos muito bem acolhidos por vocês, e depois recebidos agora como pastor credenciado, nós temos a certeza de que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Então quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pelo acolhimento, a nossa família, e estamos felizes em estar aqui, viu, meus irmãos, com vocês, e orando para ser útil naquilo que o Senhor tiver para fazer por nós, em nós e através de nós neste lugar. Então muitos irmãos aqui se achegaram a nós, e nós já temos um vínculo muito forte de aliança no Senhor neste lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor Marlon, que chegou depois aí, mas um metodista que tem nos ensinado muitas coisas. Eu já grudei nele, porque eu falei, pastor, eu preciso conhecer muita coisa aí do metodismo. Eu fui lá na casa dele e já procurar saber quais são os livros que eu tenho que ler, e olha, eu preciso me inteirar em muitas coisas. E eu até brinco com os irmãos, eu digo, olha, eu sou um metodista de Deus. Vim da Assembleia de Deus, estou na metodista, estou me tornando metodista cada vez mais, e eu estou muito feliz por esse direcionamento de Deus, aprendendo, e glória a Deus por esta igreja que é uma igreja sadia, é uma igreja curada, é uma igreja da palavra, é um povo alegre. Então, meus irmãos, eu não poderia deixar de louvar a Deus por isso, agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Eu quero ler com vocês um texto, e como bons metodistas que nós somos, fica em pé para ler a palavra de Deus. Olha que chique, eu nunca pensei que essa frase estaria em minha boca. Como bons metodistas que somos, glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando o culto à distância aí, o culto online. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Louvo a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, que me dão autoridade para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo de número 2, eu quero ler esse texto com vocês. Vocês já estão com o boletim em mãos, vocês acompanhem aí depois a mensagem. Aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, nós iremos até o 10, que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou,
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pai bendito, mais uma vez nós oramos e neste momento eu peço a tua graça. Abra a porta da palavra, está aqui a tua igreja, o teu povo, e o Senhor é o maior interessado em falar conosco e realizar a tua obra em nós. Peço pela ajuda do Espírito Santo que conduza, Senhor, este momento, não só dando sabedoria no falar, mas sabedoria também no entendimento e na prática. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, como vocês sabem, estão aí com o boletim informativo. Nós falaremos hoje sobre o tema correspondendo à graça de Deus. Correspondendo a graça de Deus. Quando o pastor Rodrigo chegar, ele certamente falará à igreja sobre o tema deste ano. E o tema deste ano é profundidade e relevância. Deus quer a igreja cada vez mais profunda em sua presença e cada vez mais relevante. Em outras palavras, Deus quer te usar. Deus quer te usar. E pensando sobre esse tema do ano que foi passado já para nós, eu já vinha estudando esse texto e desde o dia em que o pastor Fabiano falou que estaríamos pregando aqui, eu me aprofundei mais, pensando nessa ideia do ano, nesse propósito do ano, nesse tema do ano. Profundidade e relevância. E falar sobre corresponder à graça de Deus parece, quando nós analisamos, que é um assunto um tanto paradoxal, ou seja, aparentemente um absurdo. Porque como é que podemos corresponder à graça? Como é que podemos corresponder à graça? E eu procurei analisar que depois da oficialização da Igreja de Jesus como religião do Império Romano, isso se deu no século IV, muitos teólogos despontaram na igreja pensando em teologia, que até então a teologia não era algo bem quisto e não era algo tão relevante na igreja. Houve a corrupção da igreja, o declínio da igreja, e depois que que o cristianismo foi oficializado por Constantino como religião do Império Romano, muitos teólogos despontaram, pensando teologia. Mas a verdade é que só depois da reforma protestante é que muitos teólogos começaram a pensar de forma mais eficiente sobre o que é a graça de Deus. No século IV nós tivemos vários teólogos, Agostinho de Hipona, Atanásio, Gregório e outros mais que já faziam teologia. Mas houve um divisor de águas depois da reforma protestante, e muitos começaram a pensar sobre a graça de Deus. E meus amados, eu concordo com o escritor, eu me esqueci o nome dele, nós estamos lendo o livro, o pastor passou para nós lermos o livro, falando sobre a definição de uma palavra. Esse escritor diz que é muito complicado definir uma palavra, porque a palavra, ela depende muito do seu contexto para ter uma definição. Então, dentro das aplicações é complicado definir uma palavra, e a graça é uma delas. Definir graça, como podemos definir a imensidão daquilo que é a graça de Deus? E John Wesley, ele fala sobre a graça de Deus, e ele prega o seu primeiro sermão no dia 11 de junho de 1738, o primeiro sermão depois que ele teve a sua experiência consciente, o coração aquecido, e ele pregou na Universidade de Oxford, falando sobre a salvação pela fé.
baseando-se exatamente nesse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 8, e ele enfatizou o versículo 8, aliás, Efésios capítulo 2, e ele enfatizou o versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e dentro disso, ele prega o seu primeiro sermão, depois do coração aquecido, e ele fala o seguinte, meus irmãos, neste sermão, como vocês viram que eu coloquei aí um trecho, ele diz: com que fará o pecador propiciação pelo menor de seus pecados? Como é que um pecador pode ser favorecido, ou pode se autoajudar, pelo menor que seja o seu pecado? Aí ele diz: com suas obras? Não, ainda que estas sejam muitas e sejam santas, não lhe pertencem, mas são de Deus. Na verdade, todas estas obras, ele diz, são ímpias e pecaminosas, e elas reclamam a propiciação. Ainda que as nossas obras sejam santas, elas vão precisar da graça de Deus, é isso que ele diz. E Spurgeon, um pregador chamado príncipe dos pregadores, ele corrobora com esta ideia quando ele diz, Spurgeon diz assim: há pecado até na nossa santidade. Ele diz: há incredulidade até na nossa fé. Ele diz: a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. E o que esses homens estão falando? Tanto John Wesley como Spurgeon estão dizendo que nós, por nós mesmos, não temos boas obras. Não temos condições de sermos aceitos por Deus por merecimento. E ora, John Wesley disse isso com autoridade, porque ele vivia uma vida de piedade e entendia que era aceito por Deus por isso, até ter um encontro com o Senhor, ter o coração aquecido e entender o que é a maravilhosa graça. E John Wesley, dentro deste primeiro sermão, ele diz: se o homem pecaminoso acha, pois, favor à vista de Deus, isto vem a ser graça sobre graça. Se Deus ainda concede que desçam sobre nós outras bênçãos, e ademais, a maior de todas, que é a salvação, que podemos dizer a estas coisas, se não repetir: graças sejam dadas a Deus pelo dom inefável. E ele termina, eu coloco aqui um outro trecho, quando ele fala: nisto Deus recomenda o seu amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos. Pela graça, pois, sois salvos mediante a fé, e a graça é a fonte, sendo que a fé é a condição para a salvação. Meus amados, na definição simplória então de graça, eu disse que definir uma palavra é árduo, porque não dá para imensurar principalmente a graça. Mas na definição simplória da graça, nós falamos que graça é o favor imerecido de Deus. É Deus fazendo por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isto é, salvar-nos. E isto é graça. Sendo assim, este tema, correspondendo à graça que eu proponho falar, ele é um tanto intrigante, porque, como eu disse no início, como é possível corresponder à graça de Deus? Como é possível corresponder à graça daquele que fez todas as coisas? Porque, como Paulo diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Se veio dele, como é que eu posso corresponder? Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, será que nós temos alguma coisa para dar a ele? Se tudo veio dele?
Mas no texto em que lemos, o apóstolo Paulo, ele conta sobre o poder da graça. E antes de entender o que Deus fez por nós, em nós e através de nós, porque esta é a definição que eu darei à graça: Deus agindo por nós, em nós e através de nós. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Efésios, capítulo de número 2, antes de falar sobre aquilo que Deus fez por nós, ele mostra o nosso estado. Quem éramos nós? Os efeitos do pecado contra nós, antes da maravilhosa graça. E no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, que nós lemos, aqui está o retrato, irmãos, da humanidade caída. Esse é o retrato da condição desesperadora de alguém que não tem Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, se você veio a este culto esta manhã, se você está assistindo este culto à distância, ou vai assistir este culto à distância, você precisa entender isso. A humanidade sem Jesus está desesperadamente condenada, morta. O pecado, na verdade, ele não é como uma enfermidade que alguns podem contrair e outros não. O pecado não é como uma doença, uma enfermidade que algumas pessoas podem tê-la e outras não. O pecado, na verdade, é um fato universal. Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Paulo destaca então nesse texto 4 fatos sobre a vida de uma pessoa que está sem Jesus. E quando nós analisarmos isto, você que já tem Jesus, obviamente não está nessa situação, mas eu preciso enfatizar para você entender o que Ele fez por você. Porque quais eram os efeitos do pecado em nós antes da maravilhosa graça? Primeiro, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 1: e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. O primeiro efeito do pecado sobre a humanidade caída, sem a graça, é a morte. E é interessante que a palavra mortos aqui nesse texto é um termozinho grego, uma palavrinha grega que é necros. E a palavra necros é de onde derivamos outras palavras como necrose, necrotério, necrosado e etc. E qual que é a ideia? Qual que é a ideia aqui do apóstolo Paulo na precisão dessa definição, falando de morte? O apóstolo Paulo está descrevendo o estado que nós tínhamos e que nós estávamos antes da graça, um processo de decomposição, putrefação. Estávamos podres, mortos, em decomposição, não valíamos nada. E quando eu penso nisso, é impossível eu não analisar e não pensar como exemplo a história de Lázaro, quando já 4 dias em decomposição, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Eu gosto de pensar que esse era o meu estado, necrosado, putreficado, apodrecido, mas Jesus disse: Williams, vem para fora. Fabiano, vem para fora. Marlon, vem para fora. Porventura não foi isso que Jesus fez por você? Vem para fora, eu quero te dar vida. E Paulo diz que a causa da nossa morte eram as transgressões, eram os pecados. Nós estávamos mortos em transgressões, em delitos, em pecados. E há 2 palavrinhas aqui para definir transgressões e pecado. Transgressão, paraptoma, do grego, quer dizer ir além dos limites, ultrapassar as fronteiras. Um ato de rebeldia deliberada, o que significa que éramos rebeldes.
estávamos transgredindo, indo além daquilo que Deus tinha para nós. E pecado, hamartia, no grego significa errar o alvo, ou seja, estar aquém do padrão que Deus estabeleceu para o homem ser, errar o alvo. E Deus então olhou para nós, e Deus então decidiu nos amar. Segundo efeito do pecado na vida do homem, desobediência. Porque em Efésios 2:2 diz, nos quais, ou seja, nos pecados e transgressões, vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O segundo efeito do pecado em nós, quando não veio, ou enquanto não veio a maravilhosa graça, nós éramos desobedientes, irmãos, desobedientes. E esse versículo é tão profundo porque ele mostra que existem 3 forças que agem na vida do homem caído: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Russell Shedd escreve um livro falando sobre a influência do mundo, da carne e do diabo. E uma pessoa que não entrega a sua vida para Jesus, ela está caída, ela está morta, está sob a influência do mundo, desse sistema mundano que jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Ela está sob a influência da carne, fazendo a vontade da carne, os desejos da carne. Ela está sob a influência do príncipe das potestades do ar, como diz o texto, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o efeito do pecado, diga desobediência. E o terceiro, depravação, corrupção. Corrupção. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 3. Entre eles, também nós, todos andamos no passado. Essa era a nossa vida sem Jesus. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E isto, meus irmãos, significa que deliberadamente nós tínhamos e éramos dominados pelos desejos pecaminosos. Estávamos debaixo da condenação e do domínio do pecado. Essa era a vida de um homem sem Deus. Paulo fala sobre o outro efeito do pecado na vida de alguém sem Jesus. É a condenação. Porque Paulo diz que éramos filhos da ira. Resultado do julgamento de Deus. Filhos da ira. Mas eu quero convidar você a pensar nisso. Depois que Paulo descreve esse triste estado de um homem sem Deus, que não é o teu caso, que não é o nosso caso. Depois que ele descreve a humanidade caída, ele diz assim, olha que lindo esse versículo. Versículo de número 4. Mas Deus. Os professores de português estão aqui? Digam amém. Esta palavrinha mas, que às vezes é entretanto, no entanto, ela é uma chamada conjunção adversativa. E o que é a conjunção adversativa? Vocês que vão fazer o Enem aí, galerinha. Conjunção adversativa é uma palavrinha que vem mudando toda a sentença anterior. Toda a sentença anterior. Então, já pelo português, você já pode dar glória a Deus pela gramática. Já dê glória a Deus, porque já no português já tem um significado profundo. Agora, analisando o texto biblicamente, a ideia é que o homem andava necrosado, morto, condenado. O homem andava segundo a influência do mundo, o homem andava no pecado,
mas Deus interferiu na história. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus desceu à terra. O Verbo se fez carne. Ele veio para mudar a sentença. Ele veio para mudar a história. E agora o que Paulo descreve no texto, e é isso que eu quero que você pense, é que Deus trabalhou por nós. Deus agiu em nosso favor. Deus trabalhou por nós. De que maneiras? Paulo diz aí no texto, há 4 ações de Deus, agindo pelo homem caído, desesperado, pecador, condenado. E eu quero dizer para você, se está aqui e não entregou sua vida para Jesus, que Deus já agiu por você, e Deus quer mudar essa sentença, e Deus quer mudar essa história. Mas agora entra a igreja. Como é que Deus agiu por nós? Em primeiro lugar, Paulo diz, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande, Deus nos amou. Deus nos amou. E todas as vezes que você ler na Bíblia sobre o amor, é uma outra palavra tão profunda que não consegue ter definição. João, quando vai falar o texto áureo da Bíblia, João 3:16, quando João vai falar do amor de Deus, ele não tem uma definição precisa, então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que posso mensurar esse amor? Foi de tal maneira. Paulo, quando tenta descrever o amor de Deus aqui, ele diz que foi grande amor. Deus que é rico, riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou, e não foi com pequeno amor, e não foi com qualquer amor, e não foi com um amorzinho, foi com grande amor. Ele diz, não dá para definir, mas foi com grande amor. E por causa deste amor, Ele mudou a nossa sentença de mortos, de transgressores, de pecadores, de condenado. Ele mudou. Estou gritando, irmão? Sai, pentecostal. Um dia eu vou me comportar direitinho. Eu não sei porque eu estou gritando, mas estou possuído pela palavra. E quando Paulo fala deste amor, veja só o que aconteceu. Nós vivemos a pandemia, um tempo terrível, e nós tivemos que nos adaptar a muitas situações, e uma delas foi a compra online. A pandemia fomentou a compra online. Meu Deus, nunca pensei, mas até sacolão a gente fez pela internet, até compras, comidas eram entregues nas portas, não era, irmãos? Lembram disso? E quantos aqui, por conta desta compra online, já foi enganado aqui por propaganda enganosa? Levante a mão. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, eu comecei a rir. O cara comprou um pneu para moto. Ele comprou um pneu para moto, e quando chegou o pneu era desse tamanhozinho assim, ó. Porque era de brinquedo. A irmã revoltada fez um vídeo revoltado, aliás, a mulher revoltada, fez um vídeo revoltado, porque ela pediu taças, eram umas taças de cristais, e quando chegaram, 4 taças desse tamanhozinho assim, ó, a mulher ficou revoltada. Qual que é o nome disso? Propaganda enganosa. Mas quando eu penso em Deus, o que isso tem a ver com a mensagem? De vez em quando eu viajo. Quando eu penso em Deus, eu penso que quando Deus foi na prateleira da condenação, quando Deus foi na prateleira do desespero, dos condenados, lá estava eu. Eu vou falar de mim, você pensa em você, tá bom? Lá estava eu. Então Deus chegou na prateleira da condenação, e não havia na prateleira da condenação nenhuma propaganda dizendo, compra esse cara,
porque ele vai ser um pastor. Compra este cara, porque ele vai ser uma bênção. Compra este cara. Não havia isso. Muito pelo contrário. Estava escrito: condenado. Estava escrito: condenado. Mas aí então Deus, que prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus, sendo você ainda pecador, ele provou o amor dele. Então ele foi lá, e mesmo não valendo nada, ele me tirou da prateleira da condenação, das trevas, me transportou para o reino do seu maravilhoso amor, para a luz, e disse assim: ele é meu, eu pago o preço por ele, não pelo que ele é, mas por aquilo que eu farei na vida dele. Então Deus manifestou a sua graça. Aí quando eu penso nisso, olha que coisa profunda para a gente analisar sobre graça. Quando eu penso nisso, que Deus já aprovou o seu amor sendo eu pecador, eu tenho o entendimento de que nada que eu faça de bom, nada que eu faça de bom, vai aumentar o amor de Deus por mim. E eu entendo também que nada que eu faça de ruim vai diminuir o amor de Deus por mim, porque ele não foi enganado quando me comprou, ele já sabia quem eu era, e mesmo assim ele me amou. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, te tirou da prateleira da condenação, te tirou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz. Paulo diz: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estou lendo Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. No 7 ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez ainda tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então éramos pecadores. Qual foi a primeira ação de Deus por nós? Deus nos amou. No versículo de número 5, de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós, estando mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Aí ele diz: pela graça sois salvos. E no versículo 6, ele diz a segunda ação de Deus, depois que Deus nos amou, ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo. Qual que é a segunda ação de Deus? Te ressuscitar. Você entende isso? Que você estava em processo de decomposição, podre, não valia nada, e ele te chamou: Dirceu, vem para fora. Lídia, vem para fora. Foi ou não foi? Quantos ouviram a voz? Lá no túmulo, lá na prateleira da condenação. Sabe por que você está aqui? Porque você ouviu a voz. Ele te ressuscitou. E nós cantamos sobre isso aqui. Em terceiro lugar, como Deus agiu por nós. Deus nos exaltou. Olha o versículo de número 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O que é isso? É exaltação. Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, da prateleira da condenação para a exaltação de estar com Cristo, de estar em Cristo. Isso é exaltação. O que mais Deus fez por nós? Ele nos salvou. Olha o versículo de número 7. E Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí o versículo 8 diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O que Deus fez? Nos salvou. Então veja, você era condenado, mas Ele trabalhou por você. Em segundo lugar, depois que Deus trabalhou por você, e por que em primeiro lugar Deus trabalha por você? Porque você, de você mesmo, não teria nada o que fazer. Era um pecador indefeso, condenado. Então Ele agiu por você. Mas em segundo lugar, Ele também agiu em você. Deus agiu por nós e Deus trabalha em nós. Olha o que diz o versículo de número 10. A primeira parte do versículo 10. Pois somos feitura dele. Eu gosto de analisar os textos dentro da palavra original, porque o nosso português não define muita coisa. Eu sei que é a primeira vez que eu prego, e dia de domingo é dia de falar difícil para impressionar as pessoas, para pensarem que a gente é inteligente. Então a gente impressiona para você falar que inteligência. Mas não é, eu tenho a curiosidade de examinar as palavras, porque o português ele não chega a expressar a ideia. Essa palavra feitura no grego é a palavra poema, de onde vem a palavra poema. E a ideia, sabe qual é? É que nós estávamos condenados, mortos, mas Deus agiu por nós quando nos amou, Deus agiu por nós nos ressuscitando, Deus agiu por nós mudando a nossa posição, então nos exaltando, Deus agiu em nós nos salvando, mas não somente isso. Essa expressão somos feitura dele, poema, traz a ideia de que Deus com suas próprias mãos nos refez. É como uma obra de arte, portanto, uma obra-prima do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Isso significa que foi um ato que partiu de Deus em nós, e não de nós para Ele, porque nós não produzimos vida em nós mesmos. A salvação é uma obra de Deus por nós e também em nós. E a forma da arte de Deus, aliás, a forma da arte de Deus em nós, sabe qual é a forma? A forma se chama Jesus. Você tem que entrar nessa forma. Tem um texto que as pessoas leem de forma errada, que é Romanos capítulo 8 e versículo de número 28, quando as pessoas leem lá que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a pessoa tem a seguinte ideia: bati meu carro, vou ficar em paz, em tudo dai graças, porque está escrito em Romanos que não dê glória a Deus, tá? Por favor, eu estou falando hipoteticamente, que a pessoa chega lá e diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. A pessoa está jogando futebol, quebra o dedinho, aí chega lá e fala: todas as coisas contribuem, porque no fundo Deus tem algo melhor. Bom, Deus pode fazer isso? Sim ou não? Pode. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto está dizendo que todas as coisas contribuem, sabe para quê? Olha o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme, segundo a forma, de quem? A imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro, Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto diz? Todas as coisas contribuem para você entrar na forma e se parecer com Jesus. Você precisa se parecer com Jesus. Essa é a ideia, é entrar na forma. Deus, pelo Espírito Santo, irmãos, depois que Ele agiu por nós, Ele está agindo em nós, para nós nos parecermos com Jesus. Está agindo em nós, para esculpir em nós, como uma arte, o caráter de Jesus. Você quer ver?
Olha o que está escrito em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, olha o que diz o texto: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Deus está esculpindo em você o caráter de Jesus, para você se parecer com Jesus. Deus está trabalhando em sua vida todos os dias, de glória em glória, para você ser conforme a imagem de Jesus, porque Deus agiu por nós, mas Deus também age em nós. É por isso que Ele trabalha dentro de você. É por isso que certas coisas que a gente faz, estávamos conversando sobre isso, pastor Marlon, que nós somos libertos do domínio, do poder e da condenação do pecado. Sim ou não? Não estamos mais condenados, mas o pecado ainda está aí. O pecado ainda está aí. A natureza pecaminosa está aí. O fato de você receber Jesus como seu Salvador, sendo o templo do Espírito, morada do Espírito, não significa que a antiga natureza sumiu, ela está aí. É isso que justifica o conflito do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Mas tem uma coisa: quando Deus está esculpindo o caráter de Jesus em você, você peca, mas não por hábito, por acidente. Você peca porque é possível pecar, e o pecado está diante de nós, mas não porque você tem o hábito de viver segundo as trevas, porque você já foi tirado da prateleira da condenação. Então, dentro dessa ideia de Deus esculpir em você a imagem de Jesus, sabe o que acontece pelo Espírito? Somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Então a gente vai resolver essa parada. Como é que a gente resolve? Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque agora eu não estou na prateleira da condenação, eu estou na prateleira da salvação. Então agora eu preciso viver uma vida santa. Então Deus age em você. E por último, o último ponto dessa mensagem: uma vez que Deus agiu por você, uma vez que Deus agiu em você, cheguei finalmente na explicação do tema dessa pregação: como eu posso corresponder à graça. Eu posso corresponder à graça porque depois que Deus agiu por mim, e depois que Deus agiu em mim, agora Deus quer agir através de mim. Entendeu? Só para eu tomar água e aí você não ficar olhando para mim, pode falar para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te usar. E como os crentes não falam só o que a gente manda falar, estão falando ainda, porque agora estão entregando mais coisas. Aqui, olha para mim, diga: este ano é ano de profundidade e de relevância. Diga: isso significa Deus quer me usar. A primeira mensagem do ano você ouviu isso: Deus quer te usar. Você tem um chamado, Ele te chamou. E eu vim aqui para reforçar isso. Deus quer agir através de você. Veja, uma vez que Deus agiu por nós, uma vez que Deus agiu em nós, agora Deus quer agir através de nós. Não somos salvos pelas obras. O texto aqui diz, olha o versículo de número 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê, irmãos? Para o quê? Para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então Deus quer que você tenha obras. E a ideia aqui é que os crentes salvos pela graça devem agora corresponder à graça, sendo instrumentos de Deus, servindo pelo Evangelho, evangelizando, servindo o reino.
E eu queria ler um texto interessante. Põe aí Mateus, capítulo de número 5, para a igreja acompanhar, versículo 13 a seguir. Mateus capítulo 5, do 13 a seguir, está dizendo assim, olha: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É porque o sal, quando não era usado dentro da sua função, ele era colocado nas estradas de Roma como uma espécie de liga, asfalto, e era pisado pelos homens. Jesus está dizendo, quando o sal perde a função, não tem mais valor. Aí ele diz, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na... Então ele está dizendo assim, crente 007 não funciona. Esse negócio de você estar na faculdade, estar na escola, estar no trabalho, estar na vizinhança, e ninguém saber que você é crente, você está fora do que é ser relevante. Você não foi chamado para viver escondido, porque não se esconde a luz. Você foi chamado para brilhar. Você deve ser colocado num lugar onde percebam a luz de Jesus em você, onde percebam que você é diferente e foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser relevante, você foi chamado para ser profundo, você foi chamado para ser usado. E Jesus continua dizendo, e eu encerro a leitura de Mateus 5 no versículo 16, olha o que ele diz: assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o que, irmãos? Para que vejam o que? As boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Quando alguém olhar para você, tem que ver que Deus age através de você, que Deus te usa. E como é que as pessoas vão olhar para você? Esse tem o brilho do Espírito Santo. Vocês estão olhando o brilho em mim? Então deixa eu limpar. Não é esse brilho. As pessoas não conseguem detectar a espiritualidade do crente. As pessoas só podem ver isso através das obras. Como você brilha, como você age, como você vive. Quem tem a consciência de corresponder à graça, entende. Eu não fui chamado para ficar sentadinho ouvindo um sermão dia de domingo, ir para casa e voltar no outro domingo. Deus me chamou e Deus quer me usar. Deus te chamou e Deus quer te usar. E David Cornfield, escrevendo O Líder que Brilha, ele diz que há um estreito paralelo entre a relação do grande mandamento com a grande comissão. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus. Depois, amar o próximo. Mas o que está imbuído no segundo é que, antes de amar o próximo, eu preciso me amar. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de pregar o evangelho? Porque não se ama. Quem não se ama, não consegue amar os outros. Então ele diz, eu tenho que amar o próximo. Mas eu tenho que amar o próximo como? Porque o padrão de amor para o próximo é o amor por mim. Como é que eu posso amar alguém se eu nem me amo? Então o segundo mandamento é se ame para amar o próximo. E David Cornfield, ele diz que este grande mandamento está ligado à grande comissão. E qual é a grande comissão? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer te usar. Deus quer te usar. John Wesley, ele entendia que a nossa vida está atrelada à vida das pessoas. Eu peguei umas frases de John Wesley, ele diz assim: tenha um coração aquecido por dentro, mas tenha as mãos que trabalham por fora. E ele diz ainda, é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Deus quer te usar, irmãos. A nossa espiritualidade
ela deve estar ligada ao próximo. O nosso culto, irmãos, vocês gostam dos cultos aqui? Não é bom? Que tempo maravilhoso que eu fiquei sentadinho ali só recebendo, pastor, só recebendo, só recebendo. Que coisa boa. Entra, escuta bons louvores, é conduzido na adoração, escuta uma palavra bíblica, uma palavra de Deus. Mas Deus não me chamou só para isso. Deus não te chamou só para isso. O nosso culto, ele deve estar ligado ao próximo. A nossa piedade, a nossa vida de santidade deve estar ligada ao próximo. Enfim, meus irmãos, tudo o que fazemos deve estar ligado ao próximo. Do contrário, é fogo estranho, é metal que tine na linguagem bíblica, é só barulho. Deus quer nos usar. Então, nas células, Deus quer te usar. Nos impactos, encontros de impactos, Deus quer te usar. Nas casas de paz, Deus quer te usar. No discipulado, Deus quer te usar. Nos cultos, Deus quer te usar. Mas só aqui? Não. No teu trabalho, Deus quer te usar. Na faculdade, Deus quer te usar. Na sua vizinhança, Deus quer te usar. No trânsito, deixa isso para depois. Fica em pé, por favor. Deus quer te usar. Quantos têm essa consciência?